Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Hoje, na pastoral de quarta, vamos meditar no Salmo 40. Eu vou ler os primeiros 4 versículos que dizem assim: Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. No mundo que nós vivemos, marcado pelo pecado, pela distância que se tem de Deus, as pessoas consideram a felicidade ter muitos bens, poder se relacionar amorosamente com várias pessoas, ter sucesso na vida profissional, poder realizar sonhos que estão sempre permeados de realidades terrenas. A felicidade para muitas pessoas tem a ver com coisas deste mundo. Os salmos tentam nos ensinar, porque a maioria dos salmos são sábios de sabedoria, ou salmos sapienciais, como alguns teólogos chamam. Eles procuram nos ensinar outra realidade e que a felicidade, na verdade, é outra coisa. Para a gente ter uma ideia do que eu quero dizer, que a felicidade tem uma outra proposta nos salmos, basta a gente pensar também no próprio Jesus, que reflete, né, essa ideia de um outro tipo de felicidade quando ele, no começo do Sermão da Montanha, traz ali 9 aspectos do bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ali no original, quer dizer feliz ou felicidade. E aí ele traz um tipo de felicidade meio estranho, quando ele diz assim: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurado os pacificadores. Então ele coloca outras questões ali que não tem a ver com riqueza, com bens, com promiscuidade, com bebedeira, com essas coisas que estão permeadas no mundo. Os salmos, eles também fazem isso. Existe mais de 60 vezes nos Salmos a palavra bem-aventurado, né? Que, para nossa tradução, para aquilo que a gente compreende melhor, seria feliz. Então, feliz no Salmo tem mais ou menos 65 vezes estão presentes nos Salmos. E aqui no nosso Salmo 40, ele vai dizer no versículo 4: Bem-aventurado ou feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Dessas mais de 60 vezes que a palavra bem-aventurado está presente nos Salmos, a maioria, essa bem-aventurança, essa felicidade, só goza daqueles que têm confiança no Senhor. Ou seja, nós vivemos num mundo de adversidades, de conflitos, de aflições, de dores, de enfermidade, de tanta coisa ruim, que a verdadeira felicidade não pode estar no próprio mundo, porque o mundo jaz no pecado, jaz no maligno, e ele não pode oferecer de fato nada para que um crente destinado à eternidade possa realmente usufruir, gozar e ser feliz. Para o salmista, para Jesus, para todos aqueles que escreveram os textos sagrados, a felicidade não está debaixo do sol, ou aquilo que pode nos trazer a felicidade não está debaixo do sol. A felicidade que a gente pode gozar aqui nessa terra tem a ver com a nossa relação com Deus. E essa relação começa com uma relação de confiança. Então, o salmista, ele é aquele que experimenta a alegria, experimenta a felicidade porque ele confia no Senhor. Baseado nisso, vamos voltar para os 3 primeiros versículos que nós lemos. Então ele começa dizendo: Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. No mundo permeado de dor, de sofrimento, de angústias, de enfermidades, de desemprego, de situação financeira difíceis ou de qualquer outra situação, morte e tudo mais, esse homem
Nesse momento de angústia, ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor porque ele confia no Senhor. E ao confiar no Senhor, ele espera com paciência pelo Senhor. A paciência é uma grande virtude cristã que a gente tem visto muito pouco no meio do povo cristão. Nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem. Quando as coisas não acontecem no nosso tempo, a gente já fica deprimido, já acha que o Senhor não nos ama, mas o verdadeiro crente que confia no Senhor, ele é bem-aventurado, ele tem essa alegria de poder saber que pode contar com Deus, aí ele tem paciência. E aí, na sua paciência, ele espera até o quê? Até que o Senhor se inclina, né? Esse movimento de inclinação para mim, como o salmista diz, é o movimento de Deus dizer sim ao seu clamor. É bonito a gente pensar, colocar na nossa imagem cerebral a ideia de Deus que está sentado, aí ele ouve o nosso clamor, aí ele se levanta e se inclina para nós, né? Como um movimento de que vai nos abençoar, cuidar de nós, nos dar vitória no meio das tribulações. Então, ele é feliz porque ele espera com paciência, ele experimenta Deus se inclinar quando ele clama por socorro. A gente não sabe qual era a situação que o Davi aqui vivia, mas ele diz assim que o Senhor tirou ele de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. São situações difíceis que ele passou, situações difíceis que nós passamos, da qual traz muita insegurança, muito medo, porque aqui, poço de perdição e atoleiro de lama podem simbolizar para nós essa, esse momento de aflição, de dor, de destruição, de a pessoa que está meio perdida mesmo, e ainda num lugar lamacento, que não tem sustentação. Mas Jesus, como a rocha viva, ele mesmo passa a ser para nós a rocha debaixo dos nossos pés. O Senhor Deus, na sua misericórdia, nos tirou do império das trevas, nos tirou do lamaçal da perdição, do pecado, nos tirou das situações complicadas, da angústia da vida e nos coloca em Jesus Cristo. Nós agora somos um com o Senhor. Nós estamos firmados na rocha. Nossos pés não precisam mais vacilar, a gente não precisa mais ter medo, a gente não precisa ficar mais angustiado, porque nós estamos firmes na rocha. E aí no versículo 13 ele diz: Me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. O salmista ele era cantor, ele era instrumentista e tocava vários instrumentos. Ele era um homem que sabia usar a poética. E o poeta, o artista, ele fica inspirado diante de situações inusitadas da vida, coisas que o arrebatam, o alegram, ou situações que ele olha assim, com o olhar de um artista, ele se inspira e cria alguma coisa dentro da sua arte. No caso aqui, o salmista, como um artista, como um poeta, como alguém que louva a Deus, ele se inspira nas ações de Deus para louvar o Senhor com um cântico novo. E ele faz questão de não só cantar ao Senhor em forma de gratidão, mas ele escreve para a posteridade, porque o objetivo dele no final do versículo 3 é: muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O salmista ele se inspirou com a ação de Deus a favor dele, ele canta e escreve para que nós hoje olhemos para esses textos, a gente veja através da fé o que o Senhor fez por ele, para que a gente também passe a confiar no Senhor. E quando você passa a confiar no Senhor, você é um bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Quem põe no Senhor a sua confiança não é arrogante, não é orgulhoso. O orgulho faz a gente confiar em nós mesmos. O salmista é bem-aventurado porque ele confia no Senhor. Também aquele que não confia no Senhor, ele vai atrás das mentiras. Quando ele diz assim, né? Nem para os que seguem a mentira, ou seja, ele não se volta para aqueles
que promovem a mentira com falsa religião, porque na época do Davi existia vários outros deuses, várias outras propostas, né, para que as pessoas confiassem. Israel tantas vezes passou a confiar em Baal. São religiões falsas. E o Davi, por confiar no Senhor, ele não se volta para as religiões falsas. Então nós aprendemos com esse salmo que nós somos bem-aventurados por confiar no Senhor. E ao confiar no Senhor, a gente não se orgulha e nem espera que nós mesmos sejamos autossuficientes. E nem corremos atrás de outros recursos que não seja o próprio Senhor. E aí, confiando no Senhor com paciência, nós vamos ver Ele se inclinar para nós, atender o nosso clamor. E sermos bem-aventurados por isso. Amém, queridos? Confie no Senhor. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Seja um bem-aventurado, porque feliz é quem confia. Deus os abençoe.